Workshop Campanha Política na Internet para Mulheres. Comigo, Patrícia Pena. Colaboração. Olá, seja bem-vinda ao nosso workshop sobre campanha política na internet para mulheres. Eu sou Patrícia Pena e esse é o módulo Colaboração. O que é colaboração? Ação e o efeito de colaborar. Este verbo refere-se a trabalhar, cooperar em conjunto com outras pessoas ou com outra pessoa para realizar um trabalho, uma obra ou um projeto. Qual é o objetivo desse workshop? O objetivo desse workshop é fazer com que vocês possam aprender, ensinar e engajar. O quê? Mulheres para a campanha política. Esse é um curso em que você vai aprender a fazer a sua campanha política na internet, mas também você vai ensinar depois outras mulheres a fazerem a mesma coisa e engajá-las e também engajar o público de cada uma. Nossa proposta é fazer com que a gente consiga colocar mais mulheres na política. Não importa qual é o partido político. O importante é que a gente consiga construir cada vez mais um espírito colaborativo entre as mulheres. Isso é fundamental. Campanha política é uma ação do coletivo e isso precisa ser cada vez mais trabalhado entre as mulheres. Então vamos lá. Por que será que só poucas mulheres se interessam por política? Já parou para pensar? No mercado de trabalho também tem menos mulheres. Eu fiz uma pesquisa no site do IBGE e identifiquei que a educação aumentou muito mais no sentido das mulheres estarem se formando do que o dos homens. Então, eu tinha uma tese que poderia ser o contrário e, na verdade, não é por aí. As mulheres estão cada vez mais se formando, mas mesmo assim elas não estão entrando ainda para a política como a gente gostaria que estivessem. Então, por que será? Daí eu pensei, bom, o que acontece com as mulheres depois que elas se formam? Muitas delas acabam se casando, constituindo família, tendo seus filhos e esquecem o lado profissional. Por esquecer o lado profissional, muitas das vezes não é estimulado que a mulher esteja na política. Sim, por quê? Pensa, se você está ali no teu trabalho, né, descontraído e tal, conversa vai, conversa vem, sempre surge um assunto político do momento. Isso estimula muito mais as ações, as discussões. E os homens estão muito mais na nossa frente nesse sentido, porque eles discutem muito mais a política no trabalho. E as mulheres, como não estão tão inseridas assim no mercado de trabalho, acaba a discussão política entre as mulheres também sendo menor. Essa é uma hipótese. Eu não sou dona da verdade. Essa hipótese foi o que me deu gás, entusiasmo e motivação para criar esse workshop. Porque a minha ideia é que seja trabalhado o empreendedorismo dentro da política para as mulheres. Sim, porque a política é uma atividade cara. E como que as mulheres bancam as suas atividades? Se elas não sabem ainda como captar recursos para suas campanhas, se elas ainda não têm essa expertise. Então, eu preciso falar para vocês de uma série de coisas. E uma delas é a competição feminina. Competição feminina foi criada, foi embutida na nossa mente que existe, porém não existe, não é real e devemos cada vez mais acreditar que não é real. Uma mulher tem muito para aprender com a outra mulher. E outra coisa, você já viu os homens saindo em defesa dos homens quando acontece alguma coisa? Não é muito comum, não é verdade? Já as mulheres não. As mulheres, quando acontece alguma coisa com alguma delas e a gente sabe que elas são inocentes, a gente vai à luta, todas juntas. Não é assim que funciona? Então, a gente tem que cada vez mais aprender a conviver em harmonia com as outras mulheres e acabar com essa história de competição. Porque lá atrás, quando não podíamos trabalhar, quando não podíamos estudar e muito menos votar, o que nós podíamos fazer era apenas ser prendadas, sermos lindas e conquistar um bom marido.
Sim. Então lá atrás a competição feminina era devido a isso, para conseguir um bom marido. Só que o mundo mudou e as mulheres não aceitam mais isso. Hoje elas estudam, hoje elas trabalham, hoje elas participam do sistema político. Então, vamos deixar para trás essa história de competição feminina e vamos trabalhar em conjunto. Vamos ser aliadas de todas nós e compartilhar esses conhecimentos que nós temos. E lá na frente eu vou te ensinar a como ganhar dinheiro com seu conhecimento. E quem sabe assim você poder também abastecer a sua campanha política. Bom, a política é uma ação do coletivo. E o empreendedorismo, é para os seus sonhos. Então a gente tem que entender que política é uma atividade cara e é uma atividade coletiva. Portanto, é o teu papel na sociedade. O que você quer fazer para a sociedade? Não pense nunca em ficar rica na política, ganhar dinheiro na política. Essa não é a nossa intenção. Se você está pensando que aqui no curso você vai aprender a ser candidata e que você vai se eleger e que você vai ganhar muito dinheiro na política, esquece. A política não é para isso. A política é uma ação do coletivo. São as suas ideias, são os seus valores, a sua contribuição para a sociedade. É isso que você vai entregar se você tem esse sonho. E o empreendedorismo, que aí é uma outra questão que você vai aprender a abastecer, a bancar esse teu sonho de ser candidata. Então, não podemos misturar achando que política é para ganhar dinheiro, tá bom? Fica essa dica, é muito importante. Antes de qualquer coisa, antes de você pensar em ser candidata, antes de procurar um partido político, você precisa ter o espírito colaborativo e saber que a política é uma ação para a sociedade, a tua contribuição para a sociedade, tá bom? Dinheiro a gente vai falar mais pra frente. Eu desenvolvi uma campanha colaborativa em 2016 para as candidatas verdes, as candidatas do Partido Verde. Porém, esse workshop não é apenas para as candidatas do Partido Verde. É um workshop que serve para qualquer partido, porque a intenção é colocar mais mulheres na política. Mas eu quero mostrar para vocês como foi essa experiência, que foi uma campanha em que todas estavam juntas, trabalhando em conjunto num site único, em que todas estavam dentro do site, e esse site é que foi divulgado, porque essa era a proposta. A proposta era uma campanha de mulheres. E aí a gente conseguiu fazer uma série de ações que eu vou demonstrar para vocês aqui algumas delas. Um trechinho só, presta atenção. Olá, eu sou a Patrícia Pena, secretária do PVME da capital de São Paulo. Eu vou contar para vocês um pouco o que é esse projeto das pré-candidatas verdes. É um projeto colaborativo em que todas as pré-candidatas ajudam colaborativamente a todas elas. Então a gente vai desmistificar a ideia de que mulher compete, não, mulher colabora. Os inteligentes percebem isso e vão se enganando. A gente está aqui hoje visitando partes do mundo, estamos com a Dani Tami, que ela é pré-candidata, e ela vai contar para vocês um pouco o que é esse trabalho que ela está desenvolvendo e como está acontecendo aqui no bairro. Bom, então só para vocês terem uma ideia, ali estava acontecendo uma ação num local específico escolhido por Dani Tami, que era uma das candidatas. Nesse momento ainda era pré-candidata. Então isso acontecia em vários bairros, porque cada uma das pré-candidatas naquele momento definia onde ia ser a sua atuação e todas as outras iam juntas com elas. Então, isso fazia com que desse engajamento, coragem e disposição, motivação, porque às vezes as mulheres têm vergonha até de entregar um santinho. Então elas ficam assim super envergonhadas e não querem distribuir. E quando está
nesse calor humano, né? Nessa disposição de todas estarem ajudando e motivando, elas têm muito mais coragem de ir para a rua e fazerem campanhas. Então, essa foi uma demonstração do bairro que a gente ajudou, a Dani Tami. Aqui, nesse segundo vídeo, eu vou demonstrar um pedacinho de como elas estavam trabalhando em conjunto no Dia das Mães. O que elas fizeram para chamar a atenção da população sobre o Dia das Mães e, claro, fazer a divulgação do logo, do nome, pré-candidatas verdes, que depois se tornou candidatas verdes, que era a proposta do site em que todas estariam juntas. Então, preste atenção aqui num pedacinho como que foi essa ação do Dia das Mães. Bom dia. As mulheres do Partido Verde estão hoje na Avenida Paulista, no MASP, para dedicar um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil. Para as mães, mulheres fortes, guerreiras, que amamentam, que levam a vida dividida em várias etapas. Uma palavra tão pequena, mas que é tão forte e que transmite tanta coisa de carinho, amor. A mãe é uma figura representativa divina na vida que todos nós devemos amar, respeitar e levar consigo esse aprendizado. É dia de agradecer a quem trouxe a gente ao mundo. É dia de respeito, é dia de muita gratidão. Então, só para vocês compreenderem como que elas trabalharam a questão do Dia das Mães na rua, na Avenida Paulista. Elas iam abordando as pessoas que passavam, pediam permissão, viam se elas poderiam contribuir com o Dia das Mães. E muitas pessoas foram super solícitas, muitas pessoas ajudaram e depois compartilharam o vídeo também pelas suas redes sociais. Agora eu vou mostrar como que foi o dia em que elas foram fazer campanha dentro do Parque do Carmo. Obviamente, elas estavam com camisetas do PV Mulher, sem candidatura, mas isso fez com que muitas pessoas ficassem querendo saber o que era, que tantas mulheres iguais, com camisetas iguais, circulando pelo Parque do Carmo, que foi no dia da festa das cerejeiras. Elas não distribuíram santinho, não distribuíram absolutamente nenhum papel lá naquele momento, porque inclusive dentro do parque não pode fazer isso, mas elas podiam aparecer e as pessoas curiosas, elas conversavam. Então esse engajamento é fantástico também. Preste atenção como foi essa campanha. Bom, também só para vocês verem um pedacinho e saber como que foi esse processo, e foi incrível porque todas elas se sentiram muito motivadas e a experiência, o resultado positivo foi muito, muito, muito impactante. Da penúltima campanha eu não era dirigente e todas juntas tinham mais ou menos 9.000 votos. Nessa campanha que eu participei como dirigente, o impacto foi tão positivo que elas juntas somaram quase 30.000 votos. Infelizmente, não foi possível ainda eleger uma mulher dentro desse partido. Porém, foi muito significativo pela quantidade de votos que foi aumentado. Então, isso é só para demonstrar, quando você trabalha de forma colaborativa, trabalha em conjunto, a coisa dá certo. Se a gente conseguir ampliar cada vez mais essa proposta em todos os partidos, acredito que aumentará enormemente a quantidade de mulheres na política, porque isso torna atraente, isso torna interessante para as mulheres. Eu vou agora mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma estatística que a gente fazia durante o processo de campanha. Página no Facebook,
candidatas verdes. Só para mostrar que, junto com todas essas aqui, que eram até do PV Mulher mesmo, do PTB Mulher, do PMDB Mulher, do Mulheres do PT, o Facebook Candidatas Verdes permaneceu o tempo inteiro em primeira colocação, diante de todas essas outras aqui. Então era uma coisa constante, porque como era um site único e um Facebook único, todas tinham acesso de postar seus conteúdos lá dentro. Então o movimento disso foi intenso, porque todas faziam as suas ações, colocavam lá no Facebook e compartilhavam. Então isso intensificou bastante a postagem. Isso deu um resultado muito significativo, como vocês podem ver aqui. Bom, agora que vocês já têm a ideia do que é uma campanha colaborativa, o que é trabalhar em conjunto e desmistificar a ideia de competição, eu quero que vocês compreendam um pouco do sistema político. Mas para compreender o sistema político, você precisa compreender o que é sistema. O conceito de sistema, a coisa que circula, como circula, é fundamental que vocês tenham em mente como que é esse processo, com todas as etapas. Um sistema, ele é dividido em 5 etapas, e você vai compreender isso nesse vídeo, que é um projeto que eu também desenvolvo sobre design político. Mais para frente eu vou poder falar melhor sobre o que é design político, mas vocês vão ter uma palhinha agora do que significa isso. Olá, eu sou Patrícia Pena, esse é o módulo O que é Política e a aula é Sistema Político. O conceito de sistema nasce a partir dos biólogos estudarem o corpo humano. Então, dessa vez, passa a ser uma perspectiva científica. Eles perceberam que existe um todo cujas partes são funcionalmente interligadas. O sistema é uma associação funcional. Por exemplo, no sistema digestivo, temos o estômago, mas para funcionar necessita do intestino. Entende como estão interligados? O conceito de sistema sai então da biologia e chega até a mecânica, com suas máquinas, como por exemplo um liquidificador. Já imaginou bater uma vitamina nele sem todas as partes estarem funcionando adequadamente? Não ia dar certo, não é? No século XIX, na Europa, houve uma tendência de aplicar todo o conceito sistêmico da biologia e das ciências exatas nas ciências humanas. Nasce então o conceito de que uma instituição sozinha não funciona, ela precisa de suas partes, e com qualidade. Então, o pensamento finalista ganha o nome de funcionalista. Aqui está uma figura de como funciona um sistema. Ele se compõe de 5 partes: o input, o gatekeeper, a caixa preta, o output e o feedback. Mas para te ajudar a compreender, eu preciso te dizer que toda a finalidade sistêmica, na verdade, está fora dele. Imagina um colírio. Ele tem a finalidade de melhorar a visão. Portanto, a finalidade não está no colírio, está no olho da pessoa. Agora eu vou te explicar como funciona o sistema político. Presta atenção. Lembra quando eu mostrei a imagem que tinha input e output? Pois bem, no input nós temos ali as demandas da sociedade e temos também os apoios. Então, antes de chegar ao Estado, passa pelo gatekeeper, que são as instituições, igrejas, sindicatos, associações, partidos políticos, que vão fazer, na verdade, uma seleção e uma qualificação dessas demandas para passar para o Estado. Depois nós temos o output, que tem decisões sim ou não e as ações para serem executadas. O feedback se dá quando uma decisão é não, por exemplo, e ela retorna para o input como uma outra demanda. É assim que funciona o sistema. Porém, existem precariedades porque muitas das instituições não estão qualificadas o suficiente para passar essas demandas para o Estado. Um outro problema é que existe também um gatekeeper cultural. Isso significa que a sociedade também não está preparada para fazer diagnósticos e a demanda acaba não tendo qualidade.
Outro fator é que muitos eleitores e também candidatos não compreendem bem o papel dos 3 poderes e das instâncias de poder. Acabam perdendo tempo com assuntos que não condizem com o que irão atuar na política. Um exemplo clássico é quando vemos discursos políticos prometendo ações que são de competências do executivo. Não temos tradição de organizar as demandas e não temos expertise. Isso causa uma enorme sensação de insatisfação e desconfiança, de descrédito e ineficácia do Estado. O Estado não se comunica bem com a sociedade, então não fica sabendo das reais necessidades de seu povo. E, por outro lado, a sociedade não sabe como abastecer o Estado de forma adequada para haver um input de qualidade. Somos todos corresponsáveis dessa ineficiência e só será solucionado se tomarmos consciência do nosso papel social. Buscar instituições competentes que possam fazer o diagnóstico correto desses problemas e informar ao poder público. A mídia faz um pouco esse papel, porém sob critérios de audiência. Não é verdadeiramente representativa dos reais problemas da sociedade. Por isso, eu tenho criado o conceito de que o design pode ser uma ferramenta incrível de inovação social, pois ele vai muito além de solução gráfica. Ele trabalha de forma sistêmica e busca a forma de servir com excelência e muita qualidade. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bem significativo e bem absorvido por vocês. Bom, é somente para vocês compreenderem como que funciona o sistema político, cada parte desse sistema e como que elas se interligam e os problemas que existem em cada uma dessas partes, porque você como candidata vai poder propor soluções para melhorar esses problemas. Essas demandas da sociedade, quando eu explico ali que elas não são muito bem qualificadas para serem entregas ao Estado, é verdade. Muitas coisas, às vezes, não tem absolutamente nenhum sentido ser encaminhado como projeto de lei. E isso precisa ter uma filtragem. Por isso que tem os gatekeepers, que eles fazem essas filtragens, que são os partidos políticos, as associações, as igrejas e por aí vai. Só que muitas delas também não sabem fazer essa qualificação das demandas. E existe o problema do gatekeep cultural, que são as pessoas não sabem também entregar um pedido correto. Então, isso é só uma pincelada para você compreender um pouco do sistema político, porque é fundamental você entender dos 3 poderes, saber o que é de competência do Estado, o que é competência federal, o que pode ser entregue para um parlamentar. Tudo isso são aprofundamentos que a gente pode ver depois, mais para frente. Mas você precisa pelo menos compreender como que funciona o sistema e como que as suas partes se interligam, tá bom? Bom, eu vou deixar um dever de casa fundamental, porque você precisa começar a construir o teu conteúdo, começar a construir o que você faz, quem você é, o que você vai entregar para as pessoas. Então, esse é um canvas pessoal, é um canvas seu, é um canvas que você vai começar a rascunhar, fazer o dever de casa e vai deixar ali num canto em que você vai olhar para ele e você vai querer modificar alguma coisa, e quando você achar que está preparado, você vai mandar para o meu e-mail, você vai mandar para o e-mail cursos@patriciapena.com.br. Esse e-mail você vai mandar o teu canvas, porque em determinado momento a gente vai dar seguimento nisso, mas você já precisa ter isso já detalhado com você. Então, como que você vai construir ele? Você vai dizer assim, você vai escrever: quem é você? Quem é você? Você é uma mulher que quer ser candidata, que já fez isso, que tem experiência disso, que
atua nisso. Então, quem é você? O que você sente? Quais são seus valores, né? O que você faz? Define muito bem o que você faz, tá? Quem te inspira? Isso é muito importante porque a gente precisa sempre ter pessoas que nos inspiram, que nos motivam, que nos tiram de um estado parado para um estado em movimento, para aquilo que a gente quer realizar. Então pensa quais são as pessoas que te inspiram naquilo que você faz, naquilo que você é. Quais pessoas você quer atingir? Então, quem você quer conquistar? Quem você quer conversar? Para quem você quer falar? Como vai chegar nessas pessoas? Pensa quais serão as ferramentas, quais serão as formas de você atingir essas pessoas. Ferramentas, até fisicamente também. Pensa como que você vai entregar alguma coisa para elas. E o que é isso? O que você pretende entregar para elas? Qual é esse conteúdo que você vai entregar para elas? Será que vai fazer sentido na vida delas? É isso que você tem que pensar. Você quer ser candidata, você tem que pensar quem você é, quais são seus valores, o que faz sentido para você, o que você faz, o que te inspira, quem te inspira, quais são as pessoas que você quer atingir, como você vai chegar nelas, o que pretende entregar para elas e como que você vai manter esse contato com elas? Como você vai manter esse relacionamento? Porque depois que você entrega algum conteúdo de valor para elas e depois abandona, elas te esquecem. Como que você vai abastecer isso para sempre estar em relacionamento com elas? Agora, qual vai ser teu investimento nisso? Lembra, eu falei lá atrás, política é uma atividade cara. É cara, porém dá para fazer. A gente só precisa ter estratégia, a gente só precisa ter um plano. E quando eu falo de investimento, eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando também de tempo. Qual vai ser teu investimento de tempo nessa história toda? E quanto você vai ganhar? E quanto você vai ganhar não é só dinheiro, mas dinheiro também. Mas não dinheiro da política de quando você for eleita. O dinheiro que você vai ganhar para abastecer essa atuação, a sua atuação política. Então, o que você vai ganhar de dinheiro e o que você vai ganhar de tempo e de reconhecimento também, porque é muito importante. Esse valor do reconhecimento nos abastece, nos motiva, porque a gente fica na cabeça que estamos no caminho certo. Quando a gente faz alguma coisa que as pessoas reconhecem, a gente tem a certeza que aquele é o caminho. Então, você tem que colocar tudo isso num papel e definir todas essas perguntas desse seu canvas pessoal, tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje. Esse foi o módulo do workshop de campanha política na internet para mulheres. Esse foi o módulo colaboração, é o primeiro módulo. E eu te vejo na próxima aula. Um abraço.